E aí, galerinha, como é que vocês estão? Então vamos para as nossas atividades finais de geografia, tá bom? Então olha só, gente, na primeira questão, retomando todas as atividades, todo o nosso assunto do capítulo 5, falamos assim: observe a legenda abaixo e pinte os espaços de acordo com a cor que representa o ambiente em que cada meio de transporte circula. Então, azul você vai pintar os meios de transportes aquáticos, de verde os terrestres e de laranjinha aí os aéreos. Então, a bicicleta você vai pintar aí, por ser terrestre, de verde. Eu vou escrever aqui o nome da cor que você deve pintar, tá bom? O carro também é um meio de transporte terrestre, pinta também de verde. O navio é um meio de transporte aquático, vai pintar de azul. O helicóptero, pessoal, é um meio de transporte aéreo, você vai pintar de laranja, né? O navio, outra embarcação aqui, é aquático também, então você vai pintar aí de azul, aquático, né? A charretezinha aqui, a carroça com cavalinho, que é muito utilizado lá na zona rural, você vai pintar aí de verde, né? Que é terrestre. Seguindo, nós vamos ter aí o ônibus, né, e o avião. Então, qualquer coisa vai dando uma pausa aí no vídeo, tá? E você vai aí fazendo a sua pintura. Então, nós temos aqui o ônibus, o meio terrestre, você vai pintar de verde, e o avião é o meio de transporte aéreo, né? Aéreo. Pinta aí de laranja, tá bom, turminha? Então, sim, aqui a corzinha laranja, né? Laranja. Tá bom, turminha? Seguindo aí, qualquer coisa, dá uma pausa aí, dá um pausa no vídeo e vai continuando aí fazendo com a gente. Na próxima questão, na questão 2, fala assim: preencha a cruzadinha com os nomes dos meios de transportes. Então, nós temos aqui alguns meios de transportes, né? Terrestres e aquáticos que vão aparecer aí nesta cruzadinha que vocês adoram e se divertem muito. Esse primeiro aqui a gente sabe que é uma moto, né? Então, deixa eu botar aqui de uma forma com que vocês possam aqui compreender toda a organização da atividade. A gente sabe que a primeira aqui, imagem aqui em cima, vocês têm um trem, né? Então, escrevem aqui um trem. Aqui nós vamos ter uma moto, bota aqui a palavrinha moto, já tem o T, né? Já deu certo, então, moto. O próximo aqui nós vamos ter um caminhão, então bota aqui K, aí agora mi, né? Nhão com NH, tá, gente? O A com tio, tá? E o O. Continuando aqui, a palavrinha ônibus, tá, ó, gente? Ônibus tem um acento, tá, gente? Provavelmente você não vai querer colocar, mas só para saber, temos aí um acento na palavrinha ônibus. Então, coloca aí o N, né? Bus, com U e S no final, ônibus. E por fim nós vamos ter aí um navio, tá bom? Que é um transporte aquático. Navio, tá bom? Então está aí a sua cruzadinha preenchida com sucesso. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo e faz as suas correções, tá bom? Seguindo para a próxima página, nós temos aí uma imagem, né? E fala: observe a imagem a seguir. E nós temos aí uma ciclovia, tá, pessoal? No centro de uma cidade. Observe a sinalização. É uma faixa que apenas ciclistas podem, né, utilizar, utilizando aí a bicicleta em um grande centro urbano, como por exemplo em São Paulo tem muito, Rio de Janeiro. Aqui na nossa cidade natal nós temos lá na Rota do Sol, né,
esse tipo de ciclovia, não entre os carros, né, mas em uma faixa específica, né, num trânsito menos movimentado. Ainda é um sonho para a nossa cidade ter esse tipo de meio de transporte aqui para facilitar, né, a nossa vida e poluir menos o nosso ambiente. Então, fala assim, quais meios de transportes você observa na imagem, tá, gente? Então, a gente pode ver vários aí, né? Você pode citar aí, por exemplo, os carros, bicicleta, né? Bicicleta, motos, ônibus, caminhões, né? E etc. Entre outros aí que você pode estar observando nesta imagem, tá bom, turminha? Na letra B, nós temos, às vezes, a sinalização de trânsito pode aparecer de outras formas, além das placas. Observe na imagem o símbolo de um meio de transporte pintado no chão. Que meio de transporte é esse e qual o seu significado? Então, gente, nesse meio de transporte aí, nessa questão que você está vendo, estamos vendo aí que é uma imagem, né? Uma imagem de uma bicicleta. E como eu expliquei agora há pouco para vocês, tá? E significa imagem de uma bicicleta e significa que apenas bicicletas podem, deixa eu aqui, não deu certo, deixa eu ver, bicicletas podem transitar, né, ou trafegar. Você pode colocar isso aí, tá bom? Poderia ser aí a sua respostinha. Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo que dá tudo certo, tá, gente? E vai colocando aí, pode ser também as suas respostinhas, tá bom? Seguindo para a próxima questão, temos aí a letra C. Você já circulou por uma ciclovia? Então, é uma questão pessoal. Você vai dizer se sim, se não, e vai contar aí como é que foi essa experiência de transitar pela ciclovia, tá? Gente, saindo da página 296, vamos agora para a página 297, tá bom? E aí nós temos aqui atividade para completar as lacunas. E fala assim, os meios de transporte são aqueles que se deslocam por terra, ou seja, por ruas, estradas ou trilhos. Então, que meios de transporte são esses, pessoal? Então, provavelmente você deve escrever aí os terrestres, tá, gente? Os meios de transportes terrestres são aqueles que se deslocam por terra, ou seja, por ruas, estradas ou trilhos. Temos o próximo, letra B. Os meios de transporte são aqueles que se deslocam pelo ar. Quem são esses meios de transporte? Os aéreos, né? Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam pelo ar. E na letra C a gente tem os meios de transporte são aqueles que se deslocam pela água dos mares, lagos e rios, ou seja, são os aquáticos, né? Os aquáticos são os meios de transportes que se deslocam pela água dos mares, lagos e rios. Muito bem, qualquer coisa dá uma pausa aí no vídeo, tá, gente? E responde as suas questõezinhas, tá? Seguindo para a próxima questão, uma questão de número 5. Nós temos aí algumas imagens e fala assim, observe as imagens a seguir e responda as perguntas. Aí tem aqui a primeira imagem, Avenida da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2014. Na segunda, a gente tem Rua na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, observem que há uma grande diferença, né? Aí pergunta, letra A. Qual das imagens retrata uma via com trânsito intenso de veículos? A imagem 1 ou a 2? Provavelmente vocês vão dizer que é a imagem 1. Letra B. Qual das imagens retrata uma via com trânsito semelhante ao que você observa na rua onde você mora?
É uma resposta pessoal. Então você vai dizer se sua rua ela tem um trânsito intenso, né, muito movimento, não precisa ser igual esse engarrafamento que você está vendo aí, tá, gente? Ou se é uma rua mais tranquila, tem uma movimentação menor de trânsito de carros, de veículos, de pedestres. Então a letra B aí é pessoal, tá bom, galerinha? Continuando, página 298, nós temos aí para relacionar, tá bom? Ligando aí cada placa de sinalização de trânsito ao seu significado. Então vamos lá. Pega aí o seu lapisinho e vamos fazer a relação. Nós temos essa primeira placa aí que significa, né, a mão dupla aí, né? Tanto você vai como você volta. Então a gente tem aqui mão dupla, tá bom? Essa outra placa amarela, observe que as cores vão mudar porque são placas de atenção, para chamar a atenção do condutor do veículo, tá? A gente já vê que essa próxima placa aqui é para o condutor ter atenção porque é uma via escolar. Essa próxima placa aqui, ela realmente traz como deve circular aí, ou seja, é proibido aí, né, gente, tocar a buzina. A gente vê muito esse tipo de placa em áreas hospitalares, né? E a próxima, temos aí uma placa amarela também chamando a atenção, que significa, muitas vezes quando a gente está viajando, vemos bastante essa placa, que significa em áreas rurais que tem a presença de animais, tá bom? Continuando, turminha, nota 10, tá? Temos agora aqui, essa atividade muito fofa, tá, gente? É para vocês ligarem os pontos do número 1 ao número 68. E aí eu quero que você descubra o meio de transporte que vai estar sendo representado, tá? E aí você vai discutir para que ele serve, aonde é que podemos utilizar esse tipo de meio de transporte. E já trazendo um pouquinho disso aqui para dar um insight para vocês, acender plim a luzinha de vocês, nós utilizamos esse meio de transporte tanto para nos locomovermos a longas distâncias, como também o transporte de cargas, de animais, de mantimentos, em zonas de áreas de risco, de difícil acesso. Então, é um transporte extremamente importante para a nossa sociedade. Turminha, vamos agora para a última página aí das nossas atividades finais e vamos ter aí na página 299 algumas questõezinhas também para você relacionar e responder. Fala assim, que cuidados devemos ter no trânsito? Cite 3 atitudes importantes para garantir a segurança das pessoas no trânsito. Gente, é uma resposta aí sim pessoal, tá bom? Você pode colocar isso aí. E alguns vídeos que nós vimos em sala de aula, nós percebemos aí que uma delas é nessa circulação para garantir aí um trânsito seguro, usar o cinto de segurança, atravessar nas faixas de pedestres, né? Atravessar nas faixas de pedestre ou de segurança, você pode colocar. Observar os dois lados da rua, né? Para poder atravessar. E tantas outras coisas que nós conversamos aí, respeitar o sinal de trânsito, estacionar num local seguro, tá? Então, assim, a segurança de pessoas no trânsito também vai depender da condução dos motoristas. E aí, nós precisamos aí observar e ter cuidado quando estivermos nesses ambientes em trânsito. Na próxima questão, pessoal, nós temos assim, questão 9. Os carros, ônibus e caminhões poluem o ar que respiramos. Isso acontece devido à queima da gasolina, que libera gases poluentes. Cite os problemas que a poluição atmosférica pode trazer à saúde das pessoas. Gente, nós falamos disso bem levemente, mas são assuntos que nós iremos tratar nas aulas mais à frente, tá bom? E aí, nós sabemos que a emissão de gases, até a gente discutiu aí que diante dessa pandemia, né, tivemos uma grande diminuição da poluição da nossa camada de ozônio, nossa atmosfera está mais limpinha, né, os rios estão mais limpinhos, e isso é devido
a diminuição da emissão dos gases poluentes, né, que nós fazemos aí todos os dias, tanto através dos carros, das indústrias. E é isso, gente, prejudica a nossa saúde de certa forma, né? Então, quais são alguns problemas que a gente pode ter com os gases que os carros liberam, né? A poluição da natureza, vocês podem citar isso aí, mas colocando a saúde das pessoas, problemas respiratórios, tá bom? Nós podemos trazer aqui também os enjoos, né? As pessoas podem ficar enjoadas e passar mal, vomitar. Nós podemos ter também aqui problemas ao coração, né? O estresse, enfim, que pode aí trazer uma série de consequências para a nossa saúde, tá bom? E etc. Você pode colocar aí os que você lembrar, tá bom? Seguindo para as últimas questões, na questão 10, fala assim: marque com um X nas atitudes e cuidados que devemos ter quando estamos na rua. Então, ó, um deles, atravessar a rua na faixa de segurança. Ok, sim senhor, sim senhora. Jogar bola no meio dos carros, dadadidadão, jamais, tá pessoal, para não ser atropelado. Esperar o sinal ficar verde para o pedestre, yes, sim. Justamente, usar o celular, jamais usar o celular quando estiver dirigindo, tá bom, gente? E na questão 11 fala-se assim: na sua opinião, o projeto Carona Solidária é importante? Por quê? Então, gente, analisando aí nossas discussões em sala de aula, a Carona Solidária, ela é importante sim, pois ela reduz aí o gasto de combustível, a quantidade de carros nas ruas, tá? Você pode pensar em uma empresa que você trabalha e dividir a carona com colegas de trabalho, isso aí principalmente para os papais e mamães, para facilitar e diminuir, né, gente, o trânsito de carro nas ruas, os engarrafamentos, principalmente nos horários de rush, que a gente chama, nas horas aí que acaba sendo mais puxado o trânsito, tá bom? Então isso aí também nós vamos conversar e bater um papo e encontrar soluções para essa carona solidária continuar sendo aí importante e uma das grandes ferramentas e meio para diminuir aí o trânsito intenso nas nossas cidades. Então é isso, galerinha. Um cheiro e um tchau. Fiquem tudo certinho em casa, se cuidando, se protegendo do coronavírus e cheiro, tchau, turma!